quero ministrar algo hoje, amados, aos nossos corações. Uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração, principalmente no versículo 39, quando diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. É essa parte, amados, que falou ao meu coração. Pessoas que não conseguem temer a Deus, nem nas situações mais difíceis que elas passam. Pessoas que não conseguem voltar o coração para Deus, nem nos momentos mais difíceis de angústia, e nem mesmo no leito de morte, como era o caso desse ladrão na cruz. Esses dois malfeitores, cuja Bíblia não relata de onde eles vieram, nem diretamente o que eles fizeram, mas tudo indica que eles eram criminosos, ladrões de alta periculosidade. Porque um deles disse: tu, nem ainda estando na mesma condenação, não temes a Deus, sendo que nós estamos na condenação porque merecemos, em outras palavras, ele dizia. Mas ele não. Então, amados, me chamou a atenção a palavra ao coração, a diferença desses dois ladrões. Provavelmente eles se conheciam. Eles se conheciam porque, como que esse ladrão ia dizer que os dois eram culpados? Um podia saber da culpa de um, mas eles se conheciam, ou pelo menos sabia da culpa do outro. Mas de Jesus, eles só sabiam o que os outros estavam falando. Deixa eu te dizer a primeira coisa nessa noite, amados. Cuidado quando você julgar alguém pelo que os outros estão falando. O ser humano tem o defeito de julgar uma pessoa pelo que o outro fala. Ele não viu, ele não sabe, mas ele julga porque está todo mundo falando. Já viu aquela história? Está todo mundo comentando. Deve ser verdade. Já dizia um certo estudioso, um filósofo, não sei, que uma mentira contada várias vezes parece que ela se torna verdade, mas não se torna. É as pessoas que assim o fazem. Então, amados, me chamou a atenção a atitude desses dois ladrões na cruz. Um deles começou a zombar de Jesus, estando lá em cima pendurado, sendo crucificado, ia morrer em poucos minutos. Começou a zombar de Jesus, que estava pendurado ao lado dele, mesmo sabendo que Jesus não era maior que o seu, está mais sujo do que o outro, mas só enxerga a sujeira do outro. O ser humano é especialista em enxergar o defeito do outro. Eu vou servir a Deus porque lá na igreja o povo é tudo igual eu. O povo que canta lá também tem pecado. Tem gente lá que tal lugar é pecador. O ser humano é especialista em olhar para o erro do outro, mas não olha para os seus próprios erros. Esse ladrão, estando na cruz, ele começou a zombar de Jesus. Pensa em uma pessoa ruim, porque estando lá pendurado, morrendo, deveria ficar de boca calada, né? Se não acreditava em Deus, você acreditava, deveria estar orando sozinho ali, pelo menos. Se não acreditava que Jesus era Deus, mas pelo menos, devia estar de boca calada, mas não. Ele estava zombando. E quando o outro ladrão
virou e disse para ele na cruz, melhor dizendo, disse para ele na cruz que podia se virar da cruz. Tu, nem ainda estando na mesma situação, não teme a Deus. As pessoas abandonam a Deus e jogam sempre a culpa em alguma coisa, mas nunca encaram que foram covardes. Porque qualquer um de nós que abandonamos a Deus, estamos nos colocando como covardes. Porque Deus não tem culpa dos nossos problemas, Deus não tem culpa dos nossos erros, Deus não tem culpa do que alguém fez para você. Jesus tinha culpa desse ladrão ter roubado? Não. Foi Jesus que roubou? Foi ele? Jesus tem culpa quando alguém vai lá e peca? Não. Foi Jesus que pecou? Foi ele? Jesus não tem culpa quando alguém vai lá e faz, seja o ato que for. As pessoas, mas mesmo no momento de dificuldade, não conseguem temer a Deus. Às vezes acontece uma tragédia na vida de alguém e a pessoa não consegue temer a Deus, nem assim. A pessoa faz ao contrário. É isso que Deus falou no meu coração, que eu quero trazer aqui. Faz igual esse ladrão. Está morrendo, mas não muda o coração. Amados, como é difícil pessoa com o coração que não se volta para Deus. Está condenado, mas não muda o coração. Deus me falou isso há 5 dias atrás, irmãos. Você não vai servir a Deus, porque Deus não fez isso para mim. Deus não fez isso para minha família. Deus não fez isso para tal pessoa. Deus não fez isso para o meu filho. Deus não fez isso para minha casa. Deus não me deu tal coisa que eu queria. Ou geração que nós vivemos, que só sabe fazer campanha para pedir bens materiais. Não significa que não pode, mas se nos limitarmos somente a isso, irmãos, somos os homens mais infelizes da terra. Porque o nosso Deus tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque o nosso Deus tem um paraíso preparado. Você entende? Você é livre para glorificar. Amados, os malfeitores pendurados dizia assim: tu és o Cristo, salva-te, salva nós também, né? Quer dizer, folgado, né? Estava morrendo, se tu és o Cristo, não é você? Então salva-nos. Estava colocando Jesus à prova. Ele mal sabia que Jesus veio para morrer naquela cruz mesmo. O que Jesus veio fazer foi morrer naquela cruz. Tem muita gente que não entende o propósito de Deus, amados. E quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós vivemos mal. Tem coisa que, se não for propósito de Deus para a tua vida, a insistência vai ser ruim. A insistência vai ser ruim. Então, nenhuma situação difícil fez aquele homem mudar. A pessoa abandona Deus. Por que você... Vamos para a igreja louvar a Deus? Ah, não vou mais não. Por que você não vai? Ah, Deus deixou eu passar por essa dificuldade. Deus levou um ente querido meu. Deus deixou morrer um familiar meu. Tem muita gente, todo sofrimento. Aí a gente fica, vai, se você não vir pelo amor, vai vir pela dor. Que Deus é esse que o povo quer pintar de Deus? Deus é amor, amados. Ele é justiça também, é. Mas Ele nos convida. A Bíblia diz que Ele bate a porta do coração. Deus não precisa destruir a vida da... vou cutucar isso aqui para ver se ele é salvo. Vou colocar uma dificuldade. Eu sei que tem um monte de gente que acredita assim. Mas sabe quem que eu acredito? É que as pessoas é que procuram a dor. A pessoa muitas vezes é que procura o mal. E no momento de dificuldade, graças a Deus por aqueles que vêm no momento de dor. Isso é maravilhoso. Mas o que eu estou falando aqui nessa noite é que tem pessoa que nem no momento de condenação não consegue, amados, voltar o coração para Deus. Está no corredor da morte, como diz lá nos Estados Unidos, condenado por seus crimes, por seus atos, por seus erros, mas não
consegue temer a Deus, sabe que está vivendo uma vida de pecado, mas não consegue temer a Deus, não consegue mudar o coração, e vai levando a vida, como diz o ditado brasileiro, empurrando com a barriga. Quando Jesus encontrou com aquela mulher no poço de Samaria, Jesus virou para ela e falou: mulher, tu tem 5 maridos e esse que você está não é seu. Jesus estava falando para ela: para de viver a sua vida desse jeito. O marido que você está não é seu, e quando você estiver com ele, você está em pecado mesmo. Não importa o que os outros te digam, é o que Jesus diz. Jesus disse para ela. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher mudou o coração. Aquela mulher foi transformada, porque ela se arrependeu. Ela foi na cidade e disse: olha, tem um profeta, tem um homem aí, que ele disse o que eu estou vivendo. Ele falou que eu estou vivendo de um jeito errado, e ele tem razão. Hoje, se o pastor falar para alguém: olha, amado, você está vivendo de um jeito que não é certo, a pessoa sai da igreja e fala: esse pastor quer cuidar da minha vida. E aí desce a lenha na igreja, desce a lenha no irmão, desce a lenha em todo mundo, desce a lenha em Deus. Estou falando bem simples hoje, mas é o jeito, não é? É Deus que é culpado, é a igreja que é culpado, e a nossa culpa que Jesus levou sobre ele, e os nossos erros. Deus, amados, ele é amor, ele quer nos salvar, ele nos quer de volta, ele quer nos abençoar, mas está cheio de crente todo, tocazinho. Ele apronta: se o pastor não vir, se o pastor não vir me ver, eu não volto para Jesus, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o filho pródigo saiu da casa dele, com todos os bens que o pai deu, e gastou tudo lá no mundo, e estava no meio dos porcos, você não vai ver o pai dele atrás. Tem gente fazendo confusão, amados, com a palavra de Deus, porque não lê a palavra de Deus, não estuda. Nós vivemos uma geração que não ama a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que só se preocupa com os movimentos. Você convida a pessoa para vir na igreja: lá na sua igreja tem Pentecoste, é pentecostal, não sabe nem o que é Pentecoste. Lá na sua igreja tem revelação? Tem, e é grande. A revelação da palavra é grandiosa. Então, amados, isso às vezes me incomoda sim, me preocupa sim. O ser humano desprezar a Deus, o ser humano que é tolo. O pai do filho pródigo nunca foi atrás dele, mas quando ele se arrependeu, ele recebeu de volta com todo amor. As pessoas estão fazendo confusão da ovelha perdida. O camarada, o irmão, a irmã, Deus me perdoe a palavra, né? Mas o sem vergonha viveu na igreja 30 anos ouvindo a palavra, 30 anos na igreja, 30 ou mais. Às vezes cultuou 7, 8, 10 igrejas. Aí depois ele está lá com uma ovelhinha perdida. Ele não é ovelha perdida, ele é ovelha rebelde, que não quer a Deus. Ovelha perdida é aquela que está perdida sem entendimento. Não é aquele que já ouviu, vai procurar a palavra de Deus. A palavra de Deus, amada, ela é bem clara para as nossas vidas. Aquele que conhece a palavra, despreza, não sabe o perigo que corre. Eu tenho que ser verdadeiro, amados, porque Deus me chamou para pregar a salvação. E tolo vai fazer com que muitas pessoas vão para o inferno, recebendo cura, recebendo milagre, recebendo mansão na praia, recebendo casa nova, carro novo, porque só estão atrás das próprias vontades. E Deus quer nos abençoar, mas se a pessoa não temer a Deus, não tem jeito, irmãos. As pessoas não querem temer a Deus hoje. Então a pessoa está lá, você vai atrás dela uma vez, você vai duas, você conversa uma vez, você conversa três, você conversa outra, e vai, chega uma hora aqui, né? Mas Jesus não se cansa, ele não se cansa mesmo. O pastor também não se cansa de orar.
Mas tem muita gente precisando de Jesus e tem muita gente com palhaçada, essa é a verdade. Tem muita gente com brincadeira. Tem muita gente com a vida toda bagunçada e jogando nas costas do Senhor, jogando nas costas do ministério. E a culpa é de Deus? Eu sei, amados, que a palavra é forte, mas ela é mesmo. Um ladrão virou para o outro: olha, você nem nessa situação que nós estamos não teme a Deus? Nem nessa situação. Deixa eu falar outra coisa aqui, ó. Porque tem gente que está me assistindo também por meio da internet. É duro quando a gente prega, começa a pregar para a internet, que a gente está falando para um monte de gente, mas eu tenho que pregar a palavra. As pessoas, você quer conhecer, a pessoa chega a primeira vez na igreja, primeira vez que chegou na igreja, foi visitar, primeira vez, já chega pedindo oportunidade. Eu marca lá a oportunidade para mim. Mas quem é você? Quem é você? Eu penso que uma pessoa no coração amoroso, no coração voluntário, no coração verdadeiro, ele chega e vai conhecer primeiro a igreja, ele está ali para visitar. Mas tem pessoa que está ali, parece que chega para se apresentar. Eu não estou falando que não possa se dar oportunidade para a pessoa que chegou a primeira vez, mas eu tenho parado com isso. Vai dar oportunidade, vamos conhecer primeiro. Quando a pessoa já chega se aparecendo, eu canto, eu toco, eu pulo, eu rodo, eu não sei o que, eu não tenho a voz de tão deita, eu tenho não sei o que. Ó, se tiver oportunidade para mim, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado com a pessoa que chega do seu lado e já começa. Lembra do que Jesus falou? É melhor sermos convidados para estar à frente do que sermos enviados. Então as pessoas hoje querem viver por dor. Estão como esse ladrão da cruz. Não teme a Deus, não tem jeito. Por quê? É por culpa de Deus? Quem de nós seríamos? Ninguém, não tem nem como comparar. Teve o amor que estava em Jesus. Então, amados, eu entendo que não são doces palavras de homens que mudam o coração de ninguém, porque ninguém tem uma palavra mais doce do que a de Jesus. Amém? O que as pessoas têm é dor. Fala o que a pessoa quer ouvir, fala o que a pessoa quer escutar, mas Jesus Cristo, Ele nos fala o que nós precisamos ouvir para sermos salvos. O outro ladrão da cruz, ele vira para Jesus e tem uma atitude que me surpreende. Ele diz assim, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, ele podia falar qualquer outra coisa, né? Poderia falar que o outro me tira dessa situação, me livra disso. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez ele não conhecia Jesus, talvez já tinha ouvido falar, mas uma coisa estava escrita em cima da cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele falou: se ele está morrendo por ser rei, quem ia matar um rei naquela época assim do nada? Se não fosse outro rei, nem alguma coisa. Ele olhou para Jesus e falou: quero fazer parte desse reino. Eu não tenho mais saída, não tenho mais escape, mas eu quero fazer parte desse reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que isso significa, irmãos? Que Deus, Ele não mede tempo para nos abençoar. Quando Ele quiser fazer algo por nós, você pode ter certeza que Ele vai fazer e não tem nada que possa impedir. A frase que eu digo aqui de vez em quando que Deus me deu: na fila de Deus não ganha quem chega primeiro. Como as pessoas têm se posicionado diante de Deus? Qual exemplo tem seguido? Qual dos dois ladrões da cruz tem sido exemplo?
estava no mesmo defeito, mas não temeu a Deus. Estava na mesma situação, mas nem assim quis mudar. Como isso, amado, é triste. Como é triste. A pessoa deixa de servir a Deus porque fala assim: Deus não fez tal coisa por mim. Então a pessoa não queria servir a Deus, porque Ele foi até a morte fiel por nós. Ele sabe da tua luta, Ele sabe do teu problema, Ele sabe da tua dor, Ele sabe da tua dificuldade, Ele sabe da tua tristeza, Ele conhece todos os dias. Todo dia que você acorda, Ele está lá do teu lado. Você pode não estar vendo, mas Ele está lá. Todos os dias, quando você para pensar, quando ninguém te ouve, quando você está sozinho, Ele está lá. Você está sozinho lá no teu emprego, lá na tua casa, lá no teu quarto, talvez chorando, buscando uma luta, e você pensa que está só, você pensa que Deus esqueceu de você, mas Ele está lá, porque Ele está em todos os momentos da nossa vida. A questão é a escolha que nós fazemos diante dEle. Os dois ladrões da cruz eram malfeitores e culpados, mas somente um voltou o coração para Deus. Como anda o nosso coração, amados? Ele diz: tu nem na mesma situação não teme a Deus. Deus não precisa mudar e nunca vai mudar. Ele é imutável. Quem temos que mudar somos nós. Estamos cansados de ouvir isso. Então, qual posicionamento e atitude nós vamos ter diante de Deus? Está difícil, Senhor. Eu acho que, sabe, tanta cobrança diante de Deus. As pessoas não oram mais pedindo a Deus. Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Ele não diz: fica me cobrando. Tem gente que fica cobrando Deus todo dia, não está pedindo mais. Se Ele é nosso Senhor, nós temos que pedir. Você está pedindo o quê? Uma ajuda. Não, a pessoa não vai para Deus pedindo ajuda, não vai com o coração livre, mas Deus tem que me dar. Eu tenho crédito com Deus. Quem que está assim rico para ter crédito com Deus? Que possamos orar como aquele publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Que possamos orar como o pai daquele jovem lunático: Senhor, tem misericórdia de mim, do meu filho, me ajuda nessa falta de fé. Que possamos orar como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, chorou e não estava nem aí para o que os outros iam falar. Que possamos orar como Ana clamou ao Senhor e pensaram que ela estava bêbada. O sacerdote não pensou que ela estava bêbada, porque o sacerdote estava sem visão também. Mas ela não estava nem aí. Ela foi ali por propósito dela. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós nos preocupamos mais do que estão falando de nós, do que estão pensando de nós. Ele ainda não conseguiu a bênção, ainda não conseguiu o milagre, a igreja continua cheia, a igreja continua vazia, e não sei o que, ainda não tem dinheiro. Nós nos preocupamos mais do que os outros pensam. Se nós estivéssemos clamando como essas pessoas clamaram. Os lábios de Ana mal mexiam, mas o coração dela, amados, eu tenho certeza que estava explodindo de fé. Tem dia que parece que nós não temos força nem para mexer os nossos lábios para orar. Tem dia que parece que a gente não tem força para levantar as nossas mãos diante de Deus. Tem dia que parece que a gente não tem força para dobrar o nosso joelho. A luta está grande, parece que a gente não tem força para fazer nada. Mas se o nosso coração estiver explodindo em fé no Senhor Jesus Cristo, Ele vai operar um milagre, sim, porque Ele é Deus. Seja temente a Deus, amados. Temente a Deus. Os Salmos diz: temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pode ter 500 livros, pode falar várias línguas, pode fazer o que for. Enquanto não houver temor, pode ter dinheiro, a empresa pode estar rica, pode estar ganhando bem, enquanto não tiver temor, não muda. Mas quando tiver temor, será um vencedor. Amém?
Amém, amados? Quando tiver o temor de Deus, você pode ter certeza que a vitória é certa. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa chega para a gente: pastor, ora para eu ter sabedoria. Não, vou orar para você ter temor a Deus. Porque se você tiver temor a Deus, você vai ter sabedoria. Eu já orei para Deus, me dá sabedoria. Mas nós temos que pedir para Ele nos dar temor. Porque se nós tivermos temor, o temor é o princípio da sabedoria. Nós oramos errado. Não é? Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. Não estou dizendo que eu não possa pedir assim, né? Como Salomão orou, eu sei. Eu estou dizendo no sentido, às vezes a gente pede tanto uma coisa, ora tanto de uma forma, como poderíamos orar de outra. Quando Ele enxergar em nós um coração quebrantado, como este louvor que nós cantamos e vamos cantar agora, não existe barreiras que Ele não possa derrubar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos segundo a Tua palavra. Deus não nos ensina pelos conceitos dos homens. Deus não nos ensina pela vontade humana, pela nossa vontade. Nos ensina mediante a Tua palavra, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a sermos pessoas que buscam mais o temor a Ti, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, que nossos corações possam ser um coração em arrependimento. Pai, que possamos enxergar como aquele homem que foi salvo mesmo no último momento, e não tenhamos um coração como o outro malfeitor, que nem no momento de dificuldade não enxergou o Senhor. É pena, meu Deus, que muitos nem em momento de dificuldade não te enxergam, mas que o temor esteja em cada coração nessa noite. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo, o seu amor pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Aleluia! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.